Paralelamente a toda essa influência dos papas no Ocidente, na Europa, vai surgir a segunda maior religião do mundo hoje, ali na Arábia, que é o islamismo. Né? Islã quer dizer abandono, a ideia de submissão a Deus, estou abandonando os meus interesses na vida para servir a Deus. E, como eu disse, vai se tornar ali uma das religiões mais importantes do planeta. Vocês perceberam? Religião é um fator importante na cultura de todos os povos da humanidade. Ela é presente em todos os lugares, a fé, né? Então podemos até ver aqui no mapa, seria a religião predominante em cada lugar. Percebam ali o roxo, o azul, são igrejas cristãs, né? O rosa também. O rosa então predomina no leste europeu, na Rússia, que é a igreja ortodoxa, né? Essa parte do cristianismo. Na Europa você vê a parte continental dominando a igreja católica, a parte mais ao norte predomina o protestantismo. Protestantismo aqui no Brasil chamamos de evangélicos, são os evangélicos. No Brasil, apesar do crescimento da igreja evangélica, ainda predomina o número de pessoas que se diz católico, como na América Latina, a maior parte da América Latina. Já a América do Norte, o protestantismo ele predomina. Bom, e aqui vemos em verde, essa parte verde é o islamismo. 1,3 bilhões de cristãos, 1,8 bilhão de muçulmanos, e aí para outras religiões, né? O hinduísmo, né, a maior religião que é politeísta. Politeísmo é uma religião que tem vários deuses. Já o cristianismo, islamismo, judaísmo são religiões que acreditam em um único Deus. Na Índia, um país com mais de 1 bilhão de pessoas, a maioria é hindu, e a segunda religião é o islamismo, que até um tempo atrás era considerado a maior minoria do planeta. Por quê? Porque era mais de 200 milhões de muçulmanos, era o país que mais tinha muçulmanos, mas ainda não era a religião predominante, a maioria era hindu. Hoje a Indonésia é o país que mais tem. Aqui no Brasil, nós temos então 50%, se diz católico, né? Esse é um censo de 2019, metade da população se diz católica, 31% evangélico, 10% não se assume nenhuma religião, 3% espírita, 2% religiões afro-brasileiras, 2% se dizem de outras religiões, ateu 1%, mas ateu também é religião? Sim, é uma crença, né? Eu creio que Deus não existe. Que não se enquadra em religião, em qualquer senso de religião, é quando se diz agnóstico, que seria uma pessoa que não consegue ali determinar ali se existe ou não existe uma divindade, né? Ela suspende o juízo. Mas o ateu é aquele cara que ele tem fé, né? Ele acredita que não existe um Deus. Quanto mais escuro, maior o número de muçulmanos. Quanto mais clarinho, menor o número de muçulmanos, né? Então o Brasil não chega a ter 1% da população islâmica. Os primeiros muçulmanos que chegaram aqui tiveram sua religião subtraída, né? Tiveram que abandonar sua religião, que foram escravos africanos de locais islâmicos. Posteriormente, no século passado principalmente, começaram a chegar algumas ondas de migrações de povos muçulmanos. Então não é muito representado aqui no Brasil. No resto do mundo, vemos ali então essa faixa escura, 90% a 100% da população se diz islâmica. Então é o norte da África, é o Oriente Médio. Por outro lado, temos dentro do islamismo, como no cristianismo, né? Essa divisão, protestantes e católicos, nós temos ali entre os muçulmanos também divisões.
divisões que se subdividem mais ainda, né? Podemos falar que no Brasil, acho que todo mundo conhece, dentro da igreja evangélica, você tem pentecostal, neopentecostal, você tem o luterano, você tem, enfim, você tem ali subdivisões, né? No islamismo, mesma coisa. Mas os dois grupos ali no islamismo são os sunitas e os xiitas. Os sunitas predominam. Os sunitas são os verdinhos aqui no mapa. Essa cor mais avermelhada são os xiitas, né? Países em que predomina essa parte do islamismo. Poucas coisas nossa cultura conhece de forma geral e infelizmente é aí que surge muito preconceito, né? Interessante esse gibi que eu ganhei, muito legal, caiu. É um gibi que conta a história de um menino muçulmano que vai ali em meio a uma aventura típica ali para criança, adolescente, vai mostrando um pouco desse preconceito também. Infelizmente as pessoas têm muito preconceito com não só com o islamismo, com outras religiões também. A intolerância religiosa, que é uma das piores coisas que existe na humanidade. No Brasil não se manifesta de forma terrível como em alguns lugares, que é através de guerra, mas com muito preconceito, infelizmente. E como todo preconceito surge da ignorância, as pessoas não conhecem, acho que é muito triste, né? Eu vi relatos ali de mulheres islâmicas que usam véu, e aí estão passando na rua, e chega um infeliz que faz barulho de bomba, como querendo dizer, todo muçulmano é homem-bomba. Isso é tão ridículo. Ele vai surgir na Península Arábica. Península Arábica tinha rotas comerciais, a maior parte é deserto, você pode perceber pela cor, um mapa físico esse, e é um local onde passavam rotas comerciais. Existiam pequenas comunidades, né, algumas nômades, né, ou seja, ficavam para lá, para cá. Eram politeístas. E desse politeísmo tem um lugar muito importante, que vai ser Meca. Meca é uma cidade onde tem a Caaba, e na Caaba a Pedra Negra. Essa Pedra Negra, alguns acreditam que seja um meteorito, outros dizem que não, que fica na maior mesquita do mundo, uma mesquita que cabe em 2 milhões de pessoas, nos principais locais de peregrinação hoje do islamismo. Mas, na antiguidade, era um local de culto de diversas religiões. Era um local politeísta, existiam vários ídolos, além dessa pedra preta. E as pessoas iam até lá, existiam pessoas que ganhavam dinheiro com esse comércio religioso, né? Até que surge 570, Maomé. Maomé vai ter a visão do arcanjo Gabriel, em que vai dizer, você é o profeta. O profeta. Essa é uma das, talvez a passagem da Bíblia mais polêmica da história. Aqui eu tenho uma versão da Torá. Torá é o livro sagrado mais importante do judaísmo, que está incorporado na Bíblia cristã, são os 5 primeiros livros. E na Torá tem uma passagem que eu quero ler para vocês, que é Deuteronômio 18, versículo 15, diz assim: Profeta do meio de ti, dentre os teus irmãos, como eu, te fará surgir o Eterno em todas as gerações, e a ele ouvireis. Então essa passagem aqui ela é muito polêmica, porque ela diz, um dia, é Moisés falando, né? Moisés está dizendo, um dia surgirá um profeta entre vocês, e as pessoas entendem ali como se fosse o maior profeta de todos, que vai surgir um dia. Quem que é esse maior profeta de todos? Bom, aí existem muitas interpretações que vão gerar muitas religiões. No cristianismo, acredita-se que o profeta é o Filho de Deus, Jesus Cristo. No judaísmo, acredita-se que o profeta ainda está por vir, ele ainda virá. No islamismo, acredita-se que é Maomé, o profeta. Outras interpretações menores, né? Na Etiópia, por exemplo, o príncipe etíope, chamado Rastafari, ele vai se dizer o profeta,